Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Barca do Caronte, neste que é o nosso 27º vídeo, continuando a série sobre os 7 chakras. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o segundo chakra, o Swadhisthana, que aqui no nosso diagrama é o segundo de baixo para cima, da cor laranja, tá bom? E se você não assistiu o vídeo anterior, né, sobre o Muladhara, que é o chakra vermelho aqui nesse diagrama, vai no vídeo anterior, vou deixar ele aqui no link, aqui no canal, aqui no vídeo. Dá uma olhada também no vídeo introdutório, tá bem legal. É importante porque é uma sequência, tá certo? Mas vamos lá. Então, sem mais delongas, não podemos esquecer, curta, compartilha, se inscreva e entregue-me suas dracmas, porque a viagem vai começar. Queridos, esse segundo chakra, Swadhisthana, ele é o chakra ligado ao mundo dos sentimentos, tá? Ligado ao mundo dos sentimentos, ligado ao magnetismo pessoal, ligado à sedução, ao prazer, é o centro das nossas emoções. Detalhe que não é o centro das nossas emoções num sentido qualquer, tá? Porque nós vamos ver que tem um outro chakra que vai trabalhar também com emoção, né? Já vou dar um pequeno spoiler. É o Anahata aqui no, que é o cardíaco, mas ele trabalha com emoções um pouco mais sutis, tá? Aqui o Swadhisthana vai trabalhar com emoções um pouco mais densas. Não é negativas, é densas no sentido das oitavas vibracionais, né? É algo mais material. Lembra que a gente está indo do Muladhara para cima. Então a vibração vai aumentando, a oitava vai aumentando, tá certo? Pois bem, então, mundo das emoções. Que tipo de emoções? Desde emoções como inveja, ciúmes, até como prazer carnal, sentimentos de sentimentos mais palpáveis, né? Nós temos um vídeo aqui no canal, né? Se eu não vou me lembrar o número dele, depois eu deixo ele aqui, ou na edição eu coloco. É um vídeo que eu falo, é um especial dos Dias dos Namorados, as 7 faces do amor. Uma parte dos conceitos que os gregos colocam para alguns amores vão ser trabalhados em chakras mais elevados e outros vão ser trabalhados no Swadhisthana. Então, essa que é a pegada. Nós temos uma única palavra, a gente chama de amor, por exemplo. Os gregos têm 7 palavras, então uma para cada tipo. Então essa é a nossa dificuldade. Então vamos pensar que o Swadhisthana ele vai trabalhar com coisas mais, com emoções um pouco mais densas. Por exemplo, inveja, ciúmes, no caso das oitavas mais negativas, né, na polaridade minus, mas também vai trabalhar com a ideia do prazer, da sensualidade, do magnetismo pessoal, tá? O tal do, por exemplo, que o pessoal usa muito esse termo, ou usava, não sei porque eu sou velho, mas sex appeal, não sei se ainda tem, mas é lá, Swadhisthana, tá bom? Esse chakra ele é associado também à Lua, tá? Existe algumas correspondências entre os chakras e alguns planetas, né, no sentido astrológico, né? Lua não é um planeta, é um luminar, mas enfim, só para a gente ter alguma ideia, existe uma correlação, tá? E no caso aqui, o Swadhisthana ele está ligado à Lua, tá bom? E veja só, né? É interessante a gente lembrar sobre a questão arquetípica novamente. De novo, estamos sempre retomando vídeos anteriores, conceitos já vistos, tá? Número 17, sobre arquétipos, tá? Vídeo número 17. E por que eu estou falando disso? Porque o Swadhisthana, o elemento regente dele é a água, tá? Inclusive o Tátiva, e aí já entra no vídeo dos elementos, na série Os Elementos, o Tátiva dele é um crescente, uma lua crescente. Ou seja, você percebe que o que nós estamos construindo aqui no canal, uma coisa tem relação com a outra, tá? Então, ou seja, Swadhisthana ligado à água, ligado à lua, ligado às emoções. E, por exemplo, dando um spoilerzinho na astrologia, a lua vai falar do nosso íntimo, das nossas emoções, do nosso interno, tá? Então, perceba a correlação, perceba as ligações, perceba que uma coisa se encaixa na outra. O conhecimento ele tem
eles são construtos que vão se ligando, não é uma coisa isolada. Então, perceba os símbolos, os arquétipos e comece a raciocinar em cima disso, tá bom? Então, o magnetismo pessoal, por exemplo, Lua, elemento água, a gente trabalhou isso nos vídeos que falam sobre os elementos, por exemplo, tá? E, né, como eu já acabei dando uma adiantada, o Swatstana ele vai ter, né, a polaridade plus e minus, né? Então, por exemplo, esse é um chakra que quando está em desequilíbrio, por exemplo, ele vai trazer sentimentos de inveja, vício em prazer, qualquer prazer, não só sexual, mas prazeres em geral. Então, a famosa dopamina barata, certo? Então, né, é um desequilíbrio dele também dentro dessa perspectiva, tá? Lembrando que eu estou usando aquele livro, é, um estudo sobre os centros energéticos, uma visão comparada entre as visões taoístas, é, tibetana e hinduísta, tá? Eu vou deixar o título certinho aqui na descrição, porque eu falei tudo invertido o título, tá? Mas tô seguindo esse livro do Instituto Shenlong Fen, tá certo? Então, para quem tiver interesse, a bibliografia é essa, vou deixar aqui escrito na descrição. Pois bem, continuando, né? Nós vamos trabalhar esses conceitos a respeito do Swatstana e nós vamos trazer aqui também agora, da mesma forma como trouxe aqui o Muladhara, nós vamos trazer aqui uma ficha técnica, vamos pensar assim, um resumo sobre o que esse chakra vem trazer para nós, certo? Pois bem, o significado do nome Swatstana é um nome complicado, né? Vocês podem ver no título do vídeo que é um nome com umas letras, né, diferentes, tem DH, TH, S com V e tal, que é sânscrito, é um outro idioma bem diferente do nosso, ainda que ele tá, esse formato, né, como está escrito aqui, tá, digamos assim, usando as letras do nosso alfabeto, porque o sânscrito tem um outro alfabeto. A gente olha e nem vai entender, porque a menos que você saiba sânscrito, claro. Então o que significa o nome Swatstana? Né? Traduzindo para o português, Swatstana significa morada do ser. Tá? Por que morada do ser? Bom, honestamente, eu não tenho essa resposta. Tá? Mas eu andei refletindo quando eu estava estudando a respeito desse tema. E muitos místicos orientais, inclusive, alegam, né, inclusive o Osho, que eu gosto bastante, gosto muito das obras do Osho, do que ele traz para nós, eles alegam que a mente é um instrumento, né, e que nós conseguimos acessar o transcendental quando a gente deixa a mente de lado e quando a gente passa a atuar através do sentimento. E que o sentimento é uma ponte para algo maior, que aí você começa a penetrar a intuição e o incognoscível. O incognoscível é aquilo que não é cognoscível, e cognoscível vem de cognição. Cognição está relacionada à mente, não ao coração, não ao sentimento, vamos pensar assim. Então, eu entendo que esse morada do ser é por conta dessa questão de que o ser de verdade ele não é a mente. A mente é um instrumento. Você não pode se identificar com a mente. Então tem toda uma questão em volta disso que a gente pode tratar em vídeos a posteriori, tá? Também tem, né, nesse livro que eu estou usando como bibliografia, ele fala que originalmente a Kundalini, que é um outro conceito, uma outra coisa, inicia-se nesse chakra, tá? No Swatstana. Então é como se a coisa começasse de fato aqui, né, no Swatstana. Então tem versões e versões, tá certo? Muito bem, novamente, como eu já tinha dito, o Tativa é a água, né? O Yantra, que é o símbolo, né? O sigilo, para numa linguagem mais ocidental do ocultismo, ele é o crescente, né? Ou seja, a lua crescente. Geralmente representado assim, né? Porque quando a gente vê lua crescente, a gente às vezes vê representado assim, mas nesse caso ela está representada assim. Se você for pegar certinho o chakra, ver toda a simbologia dele, tá com o crescente com a boca para cima,
tá? Que mais? Bom, aspectos: sexualidade, sensualidade, atração, procriação, relacionamentos, fantasias e desejos. E esse chakra, ele também, né, como todos os outros chakras, e o Muladhara entra nisso também que a gente já falou, ele tem uma chave que precisa ser desbloqueada, né? É uma etapa que precisa ser vencida, é um algo que precisa ser harmonizado. E qual é esse algo? A palavra-chave é culpa. Então, esse chakra nos convida a olhar para aquilo que a gente sente culpa e harmonizar aquilo que nós nos sentimos culpados. Não só culpa, né, no sentido de ter feito algo e se arrepender, mas também aquilo que a gente sente vergonha. Então, por exemplo, desde assumir determinadas posturas perante a vida até, sei lá, a pessoa que tem uma determinada preferência sexual e aí esconde por medo, porque a nossa sociedade é uma sociedade violenta, por medo da família, de qualquer coisa que seja, ou por vergonha de si mesmo, né? Eu dei o exemplo medo aqui, mas eu sei que medo eu falei que entra mais no Muladhara, mas aqui no caso não é medo no sentido tradicional, é mais no sentido de uma vergonha de se assumir como se é, por exemplo, nesse exemplo específico que eu dei. E aí uma coisa está encaixada na outra, né? Os chakras eles são ligados, então o medo está ligado com a vergonha e com a culpa. Enfim, mas a ideia é essa, por exemplo, é um medo de assumir uma determinada sensualidade, sexualidade, por exemplo, tá? É um exemplo, não precisa se restringir a isso. Ahn, a cor desse chakra é o laranja, tá? Aí, para quem tiver algum interesse mais técnico, é um laranja situado numa frequência de 288 Hz a 417 Hz. Por que eu estou dando esses números? Para você saber o tom do laranja, só por isso. Não vamos entrar naquela ideia de que o chakra vibra numa frequência em Hertz. Não, não vamos misturar as coisas, tá? Novamente, só estou passando esses números para aqueles que querem saber o tom do laranja, em que faixa que esse laranja tá. Só por isso, né? A gente está falando de cores, então espectro da luz visível, tá bem? Muito bom. Em que lugar esse chakra fica, né? Bom, vocês podem ver aqui no diagrama que ele já fica acima do Muladhara. O Muladhara já fica na região genital, no cóccix, no assoalho pélvico. Então, o Swadhisthana ele já é acima. Acima quanto? Ele fica mais ou menos de 2 a 3 dedos, né, abaixo do umbigo, da linha do umbigo. Nesse gráfico, os chakras estão todos numa linha reta. Só que muitas tradições falam que o Swadhisthana ele está um pouco deslocado para a sua esquerda, né? Pensando você que está me assistindo, né? Na sua perspectiva, ele estaria deslocado para a sua esquerda um pouquinho. Então ele não está na mesma linha que todo mundo. Então ele ficaria mais ou menos na região do baço, mas ainda assim na mesma linha de 2 ou 3 dedos abaixo do umbigo, tá? Só que um pouco mais na lateral. E isso vai depender de tradição para tradição, de mestre para mestre, de que escola nós estamos falando, mas enfim, é mais ou menos só para a gente ter uma ideia, tá certo? Que mais? Ah, é claro, né? O mantra, novamente, a gente precisa do mantra, tá? A gente precisa da simbologia do chakra, né? Com o yantra, com a cor. E depois a gente vai precisar de unir todas essas coisas num ponto focal, que é o local onde ele fica, para poder ativar esse chakra, né? Depois a gente vai fazer alguns vídeos aí. Talvez faça um vídeo maior explicando como ativa cada chakra. Mas isso ainda eu estou planejando, tá bom, gente? Bom, o mantra, vamos lá. Eu vou entoar rapidinho para vocês, para que quem tiver interesse em aprender possa entender como esse mantra é entoado. Você pode achar na internet também, você vai achar com certeza. Esse mantra é o VAM, V-A-M, tá bom? Então vamos entoar o mantra VAM. Novamente, inspira com o diafragma, tá? Enchendo a barriga, enchendo o peito, respiração completa. Vam.
Mais uma vez. Vam. Última vez. Vam. Toda vez que entoar esses mantras, todos eles, tá? O ideal é você sentir o que o pessoal chama de vibrar a região onde se situa o chakra. E esse vibrar, ele pode ser sentido de diversas formas, não é necessariamente vibrar literalmente igual, sei lá, um celular vibra, mas sentir ou vibrar quando você faz né, na entoação desses mantras, ou você vai sentir um calor nessa região, ou sentir um formigamento, ou alguma coisa dizendo que tem alguma coisa acontecendo naquela região, tá? A graça, né, da experiência mística é que ela é muito particular a cada pessoa. Então, uma pessoa vai sentir um aquecimento na região, outra vai sentir um formigamento, outra vai sentir vibrar, enfim. Cada experiência é única, tá bom? Bom, por aqui vamos encerrar esse vídeo sobre o Swadhisthana. Muito obrigado. Curta, compartilha, se inscreva e nos vemos num próximo vídeo. Muito obrigado a todos.